Beleza, galera. Além do trio e dos instrumentos rotatórios, então após a gente fazer o preparo então com esses instrumentos, acessar o processo carioso, a gente vai ter outros instrumentos, que são esses instrumentos aqui, são essas três espátulas, tá? Essas espátulas também foram pensadas na delicadeza e nos ângulos de corte delas. Elas são espátulas que são, na verdade, colheres, ou colheres de dentina, ou também chamadas curetas de dentina, tá? Essas colheres, vamos dar uma olhadinha aqui, ela tem bem o formato mesmo, ó, de colherinha, tá? E ela serve justamente para você ir na cavidade e através então desse movimento você conseguir então acessar e ir removendo das paredes laterais e alguma parede de fundo também, caso seja necessário, aquele tecido que está desmineralizado. Então, são três instrumentos que compõem o nosso kit, onde essas colheres para diferentes posições dentárias. Elas são da pediatria, da linha Millennium também, as três, e elas são bem delicadas e tem um ângulo de corte em 360 graus, tá? Então ela é são colheres ou curetas de dentina bem interessantes aí no nosso processo de remoção cariosa. Feito o processo de remoção carioso, a gente vai ter que pensar como é que está aquela parede. Por exemplo, muitas vezes a parede distal do preparo, aquela caixa proximal, e aí eu boto uma imagem depois, acho que a gente vai mostrando na aula isso, eu preciso fazer com uma regularização da cervical, daquele ângulo, então cervical com a parede axial e a parede pulpar ali. E esses ângulos eu acabo então trabalhando com esses dois instrumentos. Eles são os recortadores de margem cervical, tá? Um recortador ele é para distal e o outro recortador é para mesial. Então os dois precisam estar na caixa, os dois precisam estar sempre estéreis, porque eu não sei qual é a caixa que você vai estar trabalhando. Então você fez a remoção do processo carioso, então primeiro com instrumentos rotatórios, depois você fez então a remoção com colheres de dentina, e aí a gente vai chegar aqui nos instrumentos agora, que são instrumentos de regularização de margem, para você tirar aquele esmalte aprismático, aquele esmalte menos energético daquela região e também dar uma aplainada também, como se fosse um formão, quando a gente usa um formão em madeira, para você aplainar e regularizar para que quando a sua resina que foi inserida esteja em uma superfície mais plana e não tão irregular, ok? Executado isso, existe um outro instrumento dentro do nosso kit, que é esse instrumento aqui, ó. E aí a gente não pode confundir, ó, é o 150M. O cabo dele é mais simples do que os outros instrumentos, é um instrumento mais barato, e ele tem duas bolinhas bem picurruchinhas na ponta. Essas bolinhas, elas servem então para a gente poder manipular então o hidróxido de cálcio, e a partir do hidróxido de cálcio a gente ir para poder então levar o hidróxido de cálcio em pasta, por exemplo, em regiões de risco de exposição ou com exposição pulpar, tá? Então é um instrumento que a gente chama de cal. O instrumento de cal está lá dentro da nossa caixinha lá então de instrumental, tá? Então ele serve mais ou menos para isso nessa fase ainda de preparo e manutenção aí do seu elemento dental. A gente teria que conversar um pouquinho sobre matrizes agora, porque normalmente quando tem uma classe 2, onde você tem envolvimento da proximal, você vai adaptar uma matriz. Eu vou botar o vídeo das matrizes depois, tá? Eu vou conversar agora, continuar conversando sobre os instrumentos. Os instrumentos ainda, agora a gente tem as espátulas, tá? As espátulas, eu tenho essa espátula que seria uma espátula de inserção de resina. Elas têm um ângulo diferente em cada uma das duas regiões e ela é uma espátula que ela é flexível. Então ela vai permitir então que eu trabalhe em diferentes regiões, uma região anterior, tire um excesso de uma região cervical, que eu acomode a resina num dente posterior, que eu trabalhe numa região que seja uma região proximal do dente, de acordo com o ângulo que eu vou entrando com ela. Então é uma espátula bastante versátil, bastante
fina e delicada para esse tipo de região. Então é uma espátula de inserção de resina da linha Millennium também, cabo oco, bem leve, tá? Além dessa espátula de inserção de resina, existe essa outra espátula que eu gosto bastante também, tá? Que é a espátula que eu chamo as bolinhas, tá? Ela tem uma bolinha em cada ponta, essas bolinhas são calcadores para resina e elas são bastante importantes também quando eu pego a minha resina, eu corto a resina lá e eu vou acomodar essa resina dentro da minha cavidade e fazer um processo de apertamento dessa resina. Então eu vou calcar mesmo essa resina, eu vou colocar ela dentro do preparo cavitário e aí as duas bolinhas de maior e menor volume vão servir de acordo com o tamanho da cavidade para você acomodar esse material restaurador. Então ela entra também nessa linha aqui já da fase restauradora. Associado a ela, eu tenho esse instrumento. Esse instrumento ele tem um nome, 3097, tá? Calcador duplo 3097. Ele tem num lado, ele tem um condensador aqui, também um calcador que vai afilando para a ponta, então ele serve muitas vezes para mim poder então fazer então uma subida de cúspide, marcar bem essa subida de cúspide, trabalhar fazendo um efeito interno de um lóbulo, de um mamelo, de um lóbulo de desenvolvimento. E eu tenho um outro lado que é um lado muito afilado, muito fininho e bem delicado também, aonde eu posso marcar então as minhas fóssulas e também desenhar os meus sulcos a partir desse instrumento, beleza? Então matando um menino ali no corredor ali. Que coisa feia, né? Bom, ainda tá faltando uma espátula que chama Morgan, não sei, ela sumiu aqui do nosso kit, mas depois eu mostro para vocês em aula também. Ela é uma espátula que ela é mais chata e ela serve mais para você acomodar a resina no caso de facetas, tá? Facetas anteriores ou até a palatina de dentes anteriores, tá? No kit de vocês, tá? E ela também é flexível, assim como essa primeira espátula, ela também tem uma certa flexibilidade que vai ajudar também nesse processo. Tem esse instrumento que ele chama GG, tá? Meio, que ele tem duas pontas bem finas, tá? Como se fosse uma cureta periodontal, mas na verdade não é uma cureta periodontal. E ele serve quando você finaliza o seu preparo lá, finaliza a sua restauração, por exemplo, no dente anterior, na palatina ou na vestibular, e você entra com ele para poder então remover o excesso, para poder tirar o excesso das regiões proximais, ou quando você faz uma cimentação de um laminado ou de uma coroa, para remover aqueles excessos que você fica então nessa margem. Então é um instrumento também bastante interessante que está dentro do nosso kit, tá? E entra na fase já de acabamento.